Em 2022 vamos ter as eleições, tanto estadual quanto no âmbito federal. Aquela pessoa que deseja ser candidato, ela deve preencher alguns requisitos. E um desses requisitos trata-se da sua elegibilidade. Esse requisito ele é muito debatido na Justiça Federal. Por quê? No momento do registro da candidatura, após as suas aprovações administrativas no âmbito partidário, ali é aferido tanto pelo juiz quanto pelo Ministério Público, entre outros aqueles que possam ali se insurgir contra a elegibilidade e fazer suas devidas impugnação ao seu registro de candidatura. Então, quando a pessoa tem os requisitos preenchidos, ela pode ser candidata. Quando é entendido pela Justiça Eleitoral que ele não preenche um dos requisitos, com o tema desse vídeo, que é da inegibilidade, ela é indeferida e ela não pode disputar as eleições. Mas a Justiça Eleitoral, ela tem inúmeros precedentes divergentes e que sempre mudam. Isso todas as eleições. A cada 2 anos nós temos eleições em nosso país. Então, a cada 2 anos nós temos jurisprudências que são praticamente divergentes e com isso, ao meu entendimento, do que eu tenho analisado, as jurisprudências eleitorais são as mais possíveis em aspectos assim de insegurança jurídica, em que atinge o candidato muitas vezes disputando uma eleição e não disputando uma outra, pelo mesmo fato, pela mesma condenação. E para acabar com isso, em alguns temas, como vai ser o objeto desse vídeo, que eu quero tratar exclusivamente, lógico, superficialmente, não vou aprofundar no tema, sobre a questão do artigo 1º, inciso 1º, a linha G e a linha L da Lei 6490, a famosa Lei da Ficha Limpa, e que são alguns dos requisitos que mais são questionados na Justiça Eleitoral. O primeiro, a linha G. A linha G trata-se daquelas reprovações de contas, tanto pelo Legislativo, quanto pelo Tribunal de Contas. Na verdade, em 2016 ficou pacificado que compete ao Poder Legislativo a reprovação para assim ter uma condição de poder ter ali na análise eleitoral a reprovação das contas e a sua inegibilidade. Anteriormente, eles entendiam que a simples reprovação pelo Tribunal de Contas, desde que preenchidos os requisitos cumulativos, esse é um ponto muito importante, em que a linha L e a linha G, elas têm a sua aferição cumulativa, ou seja, todos os requisitos têm que estar preenchidos para assim poder ter a sua incidência da inegibilidade. Se faltar apenas um requisito, não caracteriza que ali a pessoa esteja obstada a disputar a eleição. Na linha G, a Câmara reprova as contas de um prefeito. A partir desta reprovação, é feito um decreto, esse decreto tem a vigência já adequada de acordo com a votação. Porém, quando vai para a Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral é ela que tem a competência para analisar se aquela reprovação, aquele teor da reprovação das contas, ela produz ou não aquele vício irreparável, aquele ato de improbidade, ato doloso de improbidade, e que são requisitos subjetivos. Então sempre foram aplicados o ato doloso genérico, assumir o risco do gestor, o gestor tinha competência, então era uma insegurança enorme. Assim também na questão da linha L, que já tratamos das condenações por ato de improbidade administrativa com base na Lei 8429, em que a Justiça Eleitoral, por vamos dizer, um entendimento absurdo, eles podem fazer uma análise do que já for ali constando no acordo para verificar se há possibilidade de não obter enriquecimento ilícito, que é um dos requisitos para a sua incidência. Porém, como tivemos agora a alteração da nossa lei de improbidade, que trouxe sim uma segurança jurídica na aplicação para o legislador e para também o Poder Judiciário, dentro dessas possíveis alterações, ficou definido que a lei de improbidade ela tem o caráter de direito administrativo sancionador. Aliás, isso já vinha sendo aplicado, mas agora expôs de forma positivada na lei que
o ato de improbidade, a lei de improbidade administrativa, o ato de improbidade, ele trata-se de sanção do direito administrativo sancionatório, na verdade, e que tem âmbitos e tem aspectos do direito penal, não na sua totalidade. Ou seja, se há aspectos da parte geral do direito penal, há sim uma retroatividade. Existe um posicionamento contrário, lógico, do Ministério Público, tanto estadual quanto federal. Eles têm um entendimento que não se deve retroagir, mas esse entendimento já é pacificado nos tribunais, já está afetado, inclusive, em sede de repercussão geral, no tema 1199, e com essa afetação, ali vai se discutir a retroatividade ou a irretroatividade, mas os tribunais, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o STF, já tem seu posicionamento feito há muito tempo. As doutrinas, em sua quase totalidade, determinam que há sim a retroatividade da lei mais benéfica. Ou seja, transferindo para o âmbito eleitoral, agora, tanto na linha L quanto na linha G, que trata-se da reprovação de contas, e o outro, a linha L, trata-se da condenação por ato de improbidade. Agora, a Justiça Eleitoral, ao analisar as contas do prefeito, ou do presidente da Câmara, ou de um governador, e também passar pelo crivo da Justiça Eleitoral, vamos dizer, passar por esse crivo para verificar as suas cumulatividades, enriquecimento ilícito, ato doloso, vício insanável, essas questões que são mais graves dentro de improbidade, dentro do ato de improbidade. Ela deve ser verificada conforme os aspectos normativos das novas alterações da lei. Ou seja, quando vamos falar de ato doloso de improbidade na reprovação de contas na linha G, tem que ser um ato doloso específico, aquele que não é mais genérico. Isso foi extirpado do ordenamento jurídico na área da improbidade, a aplicação do dolo genérico, agora somente dolo específico. E também temos algumas alterações, tanto no artigo 1º, parágrafo 3º e parágrafo 8º, em que fala que atos de gestão não caracterizam ato de improbidade administrativa, não podem ser considerados. As questões contábeis que são ali debatidas nas reprovações de contas. Se for um ato de gestão, que não teve ali uma subjetividade do agente fazer aquilo propositalmente para desviar um dinheiro, dilapidar o patrimônio público, não é caracterizado o ato de improbidade, porque não pode se aplicar mais o dolo genérico. Teve uma omissão. A omissão não caracteriza inegibilidade. O requisito para inegibilidade. A culpa, isso já não era aplicado. Então, essas alterações agora, a Justiça Eleitoral vai ter que olhar de uma forma muito subjetiva da condição do agente na época e de que realmente ele propositalmente fez aquilo para prejudicar o município, para prejudicar o seu estado, para prejudicar a gestão da Câmara, ou não, ou se for um ato de gestão ali por uma mera irregularidade ou por uma inabilidade como gestor, aí sim aplicar a inegibilidade, ou seja, fixou o requisito mais importante, que é a questão dolosa. Assim também na linha L. A linha L, quando tivermos as condenações de improbidade, por exemplo, vamos ter aí uma condenação que já está em transitado de julgado. Essa é uma discussão muito grande, tendo em vista que há posicionamentos que falam que quando há trânsito de julgado não se deve aplicar a norma sancionatória para beneficiar o réu. Eu, em que pese há alguns entendimentos, eu entendo também que deve ser aplicado. Vamos comparar com o direito penal. Se a pessoa está cumprindo uma pena no juízo de execução e há uma anistia da tua punição, ela é aplicada imediatamente pelo juízo de execução. Por que não na lei de improbidade, que tem as suas particularidades, mas são em tese normas quase que idênticas na sua aplicação, uma com ilícito fim penal, outra com ilícito fim administrativo, mas tem a sua incidência de retroatividade, sim. Então, agora a Justiça Eleitoral ela vai ter que analisar a subjetividade da pessoa que está pedindo o seu registro que foi impugnada. Ela não pode mais avaliar genericamente, reprovou as contas, ato doloso de improbidade,
Ah, deu prejuízo? Deu. Tem que ver se esse prejuízo foi específico, se teve a intenção do agente. Então agora, a partir desse ano, aquelas pessoas que não disputaram as eleições com medo de ter problemas, até mesmo porque muitas das condenações já estavam prescritas de acordo com a nova normativa, e que isso é um objeto de discussão no STF, mas deve prevalecer sim os entendimentos que já vem, na verdade, sendo aplicado. Então, quando a Justiça Eleitoral for talvez examinar uma inexigibilidade de uma condenação de improbidade, essa condenação, mesmo que de ofício, o juiz eleitoral pode entender que não, mas na justiça comum essa norma já está prescrita, tanto como prescrição intercorrente ou como a prescrição material da norma. Então as aplicações elas têm, a partir desse ano 2022, com a alteração da lei 14.230, uma incidência muito significante para a sua aplicação. Aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de disputar as eleições em alguns anos anteriores, esse ano vai poder ali, lógico, depois de pegar um advogado, fazer a análise do seu caso, para ver se não se encaixa no artigo 9º de enriquecimento ilícito, com aquele ato doloso específico, aí sim você poder registrar a sua candidatura e ainda, se tiver algumas insurgências, combater com enormes chances de ser positiva o seu entendimento. Tá bom? Muito obrigado, gente!